Então vamos lá, vamos retomar da onde a gente parou aqui, ó. Que é o vídeo lá que eu... Oi? Chegou, viu? É, né? Nada, viu? Eu cheguei. Muito bem. Então vamos lá, vamos... Então assim, ó, como é a gestão nas empresas e estabelecimentos rurais? Então aí quem pode falar para mim? Oi. Bom, na minha concepção, a gestão das grandes empresas, ela sempre vem baseada do planejamento, né? Uhum. Eu acho que tudo se inicia do planejamento. O planejamento trimestral, semestral e anual. Uhum. E esse planejamento é que vai regir a gestão de todos os insumos, todos os bens da empresa. Assim como eu acredito que suas curvas de instabilidades. Por exemplo, a gente falando aí na gestão rural, se faz um planejamento anual, né, ou semestral. E sabendo que esse planejamento ele pode ser modificado dependendo das condições que a fazenda vai passar. Por exemplo, se faz um planejamento de plantios por hectare, produção e tudo. Mas ele depende de outros fatores que fogem um pouco do controle, por exemplo, a chuva, né? Então, acredito que assim, a gestão ela parte de um planejamento, porém, eu acredito também que ele sempre tem que ter um plano A, um plano B e um plano C. Um exemplo que eu posso dar disso é na nossa situação, plantio de soja, né? Faz todo um planejamento de plantio, curva de chuva e colheita. Se tudo correr bem, o cara faz uma safrinha de milho. Se o cara perder um pouco da curva da chuva ou acontecer algum intemperismo nas circunstâncias, ele faz um plantio de sorgo. Se acontecer o pior, o plano C seria um plantio de milheto, né? Que ele faz a cobertura dele e consegue colher alguma coisa. E se tudo der errado, ele bota uma braquiária apenas para fazer a cobertura de solo. De solo. Né? Isso você vê muito bem se você fizer uma viagem, tipo Batavo até o Rio Coco. Tipo, você pega na Batavo, você vê que o pessoal consegue aproveitar bem o planejamento, a chuva sempre vai bem, então o cara sempre consegue colher a soja e plantar um milho. Quando você chega aqui em Balsas, você já vê que o pessoal já está plantando sorgo. Chega no Rio Coco, é milheto, ou o cara já plantou mesmo só a braquiária para cobrir o solo. Ou seja, o planejamento não foi o desejado, né? Muito bem. Alguém mais aí, ó, acrescentar alguma coisa? Não? Então, é mais ou menos isso aí mesmo. Então, vamos ver alguns pontos aí. Então, por exemplo, ó, com certeza haverão dificuldades, certo? Isso é uma coisa que é normal. Então, a gente vai encontrar dificuldades, tá? Então, por exemplo, a renda do produtor é variável e incerta. Um exemplo claro é a questão, por exemplo, plantio, né? É a questão de compra de insumos, a questão de quando a chuva virá. Ele não sabe, não tem. A gente pode ter um dado estatístico de vários anos, mas a gente tem uma direção. Porém, certeza absoluta, ninguém tem, né? Exigência de A própria cotação infraestrutura. do dólar, né, professor? Hã? A própria cotação do dólar também é uma Sim, variável incerta, né? o defensivo é comprado em dólar, né? Isso. E aí, por exemplo, quando você vai fazer um contrato, acho que até quando você vende o grão para esses armazéns, talvez é cotado até em dólar, né? Porque normalmente é exportado, né? E aí tem Na que tomar verdade, muito são cuidado. duas funções. Acontece de duas maneiras. Você pode fixar o preço, Uhum. que aí, por exemplo, você vende a soja em janeiro. Então, você fixa o preço com o dólar naquele dia. Sim, sim. Se o dólar aumentar, você ganha. Se o dólar cair, você perdeu. Ou você Exatamente. deixa
você deixa em valor variável, que é, por exemplo, eu vendi minha soja a R$ 4, agora o dólar tá 6, entendeu? Então ele vai ter que pagar em R$ 6, né? Mais complicado. Então, assim, Não, geralmente o produto é como se você realmente. arriscar em bolsa de valores. Não, isso acontece. Quem, por exemplo, o cara faz o contrato baseado na cotação do dia, né? Aí, se o cara, nos dias de hoje, o cara tá lascado, né? Porque o dólar, não sei quando fechou hoje, a última vez que eu vi tava 5,90. Já passou de 6. Passou? Vixe. Passou. Aí De a manhã coisa tava complica. 6, né? Tava 6, né? Então, esse é o Uhum. problema, né? E daqui a pouco esses caras vão ter que comprar defensivo, né? E aí, como é que vai ser? Tem esse detalhe, né? Então, continuando. O produto agropecuário não possui distinção de marca. Variações dos preços dos produtos agropecuários. É uma coisa que a gente estava falando agora há pouco. O processo produtivo não pode ser paralisado. Então, vamos pensar, por exemplo, em um processo do plantio, né? Por que eu falo do plantio? Porque, assim, uma coisa que vem acontecendo, quem é da área sabe bem, e eu já comentei com vocês, que a janela de plantio, ela está cada vez menor, né? Cada vez nós temos menos dias para eu entrar na lavoura e plantar. Por quê? Porque a chuva está vindo menos, né? E vem em formas que a gente não consegue compreender, né? Às vezes vem antes, às vezes vem depois. Então, assim, não tem uma certeza absoluta, né? Produtos agropecuários são perecíveis, ou seja, tem data de validade, né? Então a gente precisa se atentar a isso. Complexidade do planejamento e controle da produção agropecuária. Então veja, pode parecer muito simples, a gente falou, né, de planejamento e tudo mais, só que há uma complexidade em todo esse processo. Aí uma pergunta: os negócios no meio rural são viáveis? Né? Então, fazendo um paradoxo aqui, olha essa situação, né? Às vezes acho que eu tenho o pior trabalho do mundo, né? A escova de dente falando para papel higiênico, né? Aí o cara do papel higiênico fala sério, né? Fica claro. É aquela história que vocês já devem ter ouvido falar. O jardim do vizinho é mais bonito, certo? Então, a gente precisa olhar para a gente, olhar para o nosso trabalho. Será que nós estamos fazendo melhor? Será que está sendo feito melhor no processo todo, né? Porque é o seguinte, cada vez mais o mercado ele se torna o quê? Competitivo. E o mercado se tornando cada vez mais competitivo, buscará sempre o quê? Os melhores processos, tá? Os melhores processos aonde eu terei um preço melhor e a minha competitividade se torna maior. Tá? Então, por isso que as empresas, cada vez mais, elas vão enxugando, 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 trabalhando para quê? Para que ela tenha a mesma lucratividade, porém continue sendo competitivo. Tá? Por isso que em muitos departamentos, em muitos locais, há profissionalização nas empresas rurais. Vocês viram isso recentemente? O pessoal da AgroSerra não está hoje aí, né? O AgroSerra, se eu não me engano, eu acredito que é isso, mas eu queria ter uma certeza. Não existe mais colheita manual de cana, né? Lá agora é tudo mecanizado. Pelo menos a última coisa que eu soube foi isso, né? Algum de vocês sabe ou não? Na verdade, isso foi abolido no Brasil, professor. Até 2016 foi abolido, né? foi abolido no Brasil. Até 2016, o que eles proibiram
foi, na verdade, a queima da cana. Aí obrigando tudo a ser maquinizado. Até 2016, os grandes polos, tipo São Paulo, foi proibido. E, se eu não me engano, 2019 foi 2018, era para ser abolido no Brasil. Não pode mais se queimar a plantação de cana, que era o que era feito. Se queimava, vinha os boia fria e passava o facão. Então foi abolido a queimada da cana. Com isso, obrigatoriamente, só pode ser feito via manual, via mecanizada. Manual não consegue mais. Então agora é tudo mecanizado, né? Mecanizado. Isso já é obrigatório por lei. Ah, beleza. Então, aí o que acontece? Fazendo um trabalho mecanizado, nós temos uma produtividade maior, né? Produtividade maior. Só que também tem a contrapartida, né? Por quê? Porque aí há um investimento em maquinário, tem também os custos de manutenção. Então, tudo isso a gente tem que pôr no balanço. Coloca na balança, né? Então, vamos definir alguns objetivos. Ah, eu não sei se... Acho que vocês todos estavam aí, né? Na última aula. A partir de quarta-feira, a gente vai começar a falar sobre o trabalho de vocês, tá? Deve ser entregue. Quarta-feira a gente vai esboçar aí alguma coisa para vocês já pensarem num trabalho aí que eu falei, né? A criação de uma propriedade rural e aí vocês vão gerenciar ela. Eu vou passar os parâmetros e aí vocês vão desenvolver, fazer planejamento, né? Tudo mais, tá? Só não vão comprar, né? Mas aí quem quiser comprar a terra pode comprar, fica à vontade, né? Então, assim, ó, quais são os objetivos? Então, aplicar técnicas de administração rural. Gerenciar ou gerenciamento das estruturas administrativas na empresa rural ou de empreendimento rural específico. Fazer um planejamento rural simplificado. O monitoramento e avaliação do processo produtivo agropecuário ou agronômico. Técnicas relativas ao processo de elaboração de projetos agropecuários e agroindustriais. Isso é uma coisa que a gente não vai ver a parte de projeto, tá? Eu quero ver se até o final, eu consigo falar com vocês de projeto, tá? Então, vamos ver esse aqui, ó. Vamos ver esse slide. Então, vamos começar a analisar aqui, pronto. Vamos analisar algumas coisas, algumas relações de agronegócio. E aí a gente vai começar a analisar pontos específicos, tá? Então vamos analisar o seguinte. Lembra que eu falei para vocês nas aulas anteriores que a gente vai analisar o que vem antes da porteira e o depois da porteira de uma propriedade rural, tá? Vamos falar insumos agropecuários, e aí vamos destrinchar todos esses itens aí, ó. Então, nesses itens, nós temos, por exemplo, máquinas, implementos, equipamentos, complementos. Nós temos a água, a energia, corretivos, fertilizantes, agroquímicos, compostos, materiais genéticos, se for o caso, né? Rações e produtos veterinários. Então, vamos pegar todos esses tópicos aí, ó. Então, quando a gente fala de máquinas, nós estamos falando de todo o maquinário, né? Trator, colheitadeira, gerador, se for o caso, né? Então, veja, quando eu vou fazer um planejamento, montar o meu esquema, eu preciso considerar tudo isso. O que é antes da porteira e depois, tá? E aí nós temos o maquinário que eu vou precisar comprar, tá certo? O maquinário é um investimento. A minha fazenda, será que ela vai precisar de gerador? Então, vamos pôr no nosso orçamento. A questão de água, né? Ó, questão de água é importante. Se eu for trabalhar na minha fazenda com algum animal, algum tipo de animal, ele vai consumir água. Então, eu preciso verificar como será esse consumo de água dele, né? O quanto de investimento eu vou precisar para chegar à água. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó.
eu vou, na minha propriedade, eu quero ter um aviário de galinha, certo? A gente sabe que a galinha precisa tomar água. E como que eu vou fazer para que chegue água até o bebedouro dela, tá? Então, o insumo natural, indispensável à vida, não tem sido tratado devidamente como insumo agropecuário. Tá? Lembro a vocês, apesar que acho que no Brasil não tem, ou se tem, tem muito pouco, que nós tínhamos fazendas que não se tinha água potável para as pessoas nela estavam, tá? Então, é uma coisa importantíssima termos água, tá? Por exemplo, água potável para consumo humano, né? E aí vamos dar um exemplo. Mas como digamos que na sua propriedade não tenha água. Não tem água, então o que você faz? Você vai ter que cavar um poço. Para cavar um poço, tem que ter investimento. Depois que você cavou esse poço, não é simplesmente botar uma torneira lá e fazer o cara tomar essa água. A gente tem que verificar o pH dela, as condições que ela está, para saber se ela é própria para consumo humano, por exemplo. Tá? Professor, Oi? tem também de irrigação, né? Como é que vai ser? Se vai ser irrigação, gravidade, como vai fazer para porque se for fazer o poço, vai ter que ter a bomba, né? Como que vai chegar até isso também, né? Sim, tem toda essa estrutura, né? Porque aí envolve tubulação, né? Qual é a bomba correta? Tem todo um estudo, né? Que deve ser feito. Tem a distância, tem aquele, aí tem aí você tem que pensar, tem as condições de baixo investimento e alto investimento. De baixo investimento, eu vi na internet, não sei se vocês conhecem, um negócio chamado carneiro. Já ouviram já? Não. Não? Ninguém Hidráulico, nunca ouviu falar no carneiro? Não, por esse nome, não. Não, não, depois eu vou passar um vídeo para você. O pessoal chama de Já, carneiro. não Já? sei falando. Já, ele é Já. criado por gravidade, né? É uma bombinha que ela é manual, vai por gravidade e ela é muito barata. O cara tem o investimento para isso por exemplo, você quer fazer uma alimentação de água numa fruticultura ou numa horta, por exemplo, tem gente que usa esse carneiro, né? Uma outra coisa importante que deve ser considerada, se você vai fazer, por exemplo, uma horta ou algum outro tipo de cultura, tem o sistema de gotejamento. Aí, gotejamento vocês conhecem, né? Gotejamento todo mundo conhece, né? Muito bem. Sim, gotejamento sim. Então, aí, ó, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem aonde foi inventado esse sistema de gotejamento? Não, professor, não sei. Alguém sabe aí? Ninguém sabe? Marcos, Eric, as meninas aí, não? Não, eu não. Ó, sabe onde foi inventado o sistema de gotejamento que a gente vê hoje? Em um dos lugares aonde possui, não é o maior, mas é um dos maiores desertos do mundo. Foi inventado em Israel. Esse sistema de gotejamento que a gente vê foi inventado em um dos lugares que possui um dos maiores desertos do mundo, Israel. Para vocês verem, né? Que aí você podia estar pensando, pô, foi inventado em um sistema que tinha água em abundância, né? Mas não, foi inventado em Israel, isso há mais de 30 anos atrás, né? Muito mais de 30 anos atrás. Então, um dos processos que é muito utilizado hoje é o sistema... Professor, Oi? mas lá em Israel eles usaram esse método mais foi para economizar água? Não, então, eles usaram para agricultura lá, porque lá como
Não é igual aqui o Brasil, que é essa abundância de água, entendeu? Então, para que eles desenvolvessem um sistema de agricultura, eles criaram esse sistema de gotejamento, entendeu? Na verdade, o sistema de gotejamento, ele funciona da seguinte maneira. A água é mais escassa, então ele concentra o local da água, ele diminui a vazão, mas mantém a constância. Então Sim. você perde menos água com a evaporação do solo. Isso. Porque se, por exemplo, lá como o solo é muito arenoso, se você bota muita água, mais da metade vai evaporar com a própria temperatura da terra. Então ele concentra justamente na raiz da planta com gotejamento e mantém úmida só aquele local. O resto vai ficar tudo seco. Exatamente. É como se a gente atingisse o alvo, entendeu? Atingisse o alvo. Fica uma produção constante de água, né? A planta, vamos dizer assim, ela sempre estará hidratada, né? Porém, é uma quantidade menor do que vamos pensar assim num sistema de pivô. Qual é o grande problema de um sistema de pivô? É o consumo, né? Gasta-se muita água, né? Gasta-se muita água. Sistema de pulverização, por exemplo, quando um cara vai fazer Vocês viram a disciplina de máquinas e equipamentos, não viram? Já viram, já? Sim, senhor. Já viram, né? Vocês viram sobre a pulverização, essa parte de pulverizar? Porque assim, tem que saber o horário correto. Então você vai trabalhar com pulverizador, você tem horários específicos para pulverizar. Por quê? Porque se você trabalhar num horário qualquer, pode acontecer que aquela sua pulverização não atinja o alvo. Quem que é o alvo que ela tem que atingir? A planta, né? Mas não é só atingir a planta em si, porque a folha da planta tem várias camadas, né? Então a gente tem que atingir todas as camadas daquela planta, todas as folhas, pelo menos, ou a grande maioria, para que evite a proliferação de lagartas e entre outros bichos. Então, quando a gota cai para atingir a planta, se eu estiver trabalhando num horário que esteja muito quente, o que vai acontecer? Quando a gota cai, não vai dar tempo nem de a gota chegar na planta, porque ela já vai ter evaporado, certo? Então, tem todo esse detalhe aí, quando se trabalha com pulverizador, você tem que saber trabalhar o horário certo para não ter problema, porque aí você gastou, né? Gastou produto à toa. E aí é como eles falam, não atingiu o alvo, né? Não atingiu o alvo. E quando se trata de água, oi. Tá em terra, tipo, que venta muito, né? Tipo, à noite, tem um setor aí que não dá para eles fazer a pulverização, porque é muito vento, né? Sim, é lugar que venta muito, é? Como tipo, também. Por isso que o pessoal que trabalha com pulverização, eles sabem o horário certo para poder trabalhar, porque aí não chega a causar um negócio chamado deriva, né? Um dos problemas é a deriva. Então, é saber trabalhar nos horários corretos, né? Aí, assim, aí você vai me perguntar, quais são esses horários, então? Aí não dá para ter uma ideia, porque depende de como está o dia. Depende de como está o dia. Verdade. Né? Então, a água é um fator importantíssimo, por exemplo, numa propriedade rural, e muitas vezes passa desapercebido, né, pelas pessoas. Um outro fator importante que tem tudo a ver é a relação de energia. Então, veja, a energia em si hoje, ela está cara, né? Por quê? Porque a gente sabe todo o processo de energia, a geração de energia elétrica, como é feito, né? E aí a gente sabe que a gente tem problemas, né, na geração de energia, a gente tem muitos problemas na geração, né? Por quê?
porque nós temos aí vários lugares que deveriam ter uma quantidade de água suficiente para a produção de energia elétrica, né? Só que a água está escassa, não está chovendo, e aí o que acontece? Por que que a gente chega a entrar em bandeira vermelha, né? Por quê? Porque os rios estão baixos, as represas estão baixas. Eu não consigo gerar energia com esses rios baixos, né? Essas represas baixas. E aí, como no nosso sistema elétrico, a gente tem outros tipos de geração, por exemplo, aí está mostrando a eólica, né? E a energia térmica. A energia térmica é baseada na queima de combustível, que são as termoelétricas. E aí, quando a gente entra em bandeira vermelha, é sinônimo que as nossas termoelétricas estão mais operando que a hidroelétrica. E aí, a geração de energia termoelétrica, ela se torna mais caro que a hidroelétrica. Porque a termoelétrica, a gente sabe que eu preciso de combustível, né? Combustível, gás natural, carvão, óleo diesel. Isso tem um custo, né? E aí o custo acaba sendo pago por quem? Pelo consumidor, tá? Então, por isso que tem muitas fazendas que, quando se trata de investimento, uma das coisas importantes a ser considerada é a obtenção da geração de energia via solar, né? É como nós falamos, acho que na última aula, a energia solar, ela pode ser cara no primeiro momento, o investimento, tudo mais. Só que, no local que nós estamos, ela se torna viável depois de um período, né? Então, eu vou pagar por um período, né? Lógico, eu vou pagar meu investimento. Porém, quando eu terminar de pagar meu investimento, eu posso estar agora mais tranquilo com esse consumo, né? Certo? Professor, Oi. no caso da energia solar, eu ainda vejo uma outra situação. Por exemplo, uma pessoa que tem uma conta aí numa média de R$ 500 por mês. Vamos supor que ele precise aí de R$ 35.000 para fazer o projeto dele de energia solar. Uhum. A não ser que ele seja um cara muito bom em investimento, eu não vejo outro investimento fácil que você coloque R$ 35.000 e ele te dê R$ 500 por mês. Uhum. Então, assim, se você for olhar na questão de investimento, você investir R$ 35.000 e ter todo mês R$ 500 livre, né? Eu não sei, eu não sou um expert, mas eu não vejo qualquer investimento a te dar esse retorno mensal. Lógico, aí você teria que ter o capital disponível para fazer, né? Tem esse detalhe. Exato. A energia, o grande problema da energia solar hoje, que eu ainda vejo, é a questão de os valores que nós pagamos ainda é muito alto. Por quê? Porque é tudo importado, né? Se o governo, por exemplo, tivesse realmente interesse de tocar esse negócio, porque eu acho que isso é uma coisa que está aí, é um futuro que está aí, né? Porque eu vejo que as hidrelétricas, elas atendem demais, só que vai chegar uma hora que, infelizmente, elas não vão dar conta. E aí a gente vai ter que entrar nessa energia solar, né? Se o governo subsidiasse, por exemplo, uma empresa, porque esses equipamentos, né? Eles vêm quase todos da Alemanha. Alemanha e tem um outro local que eu não lembro o nome. Mas a maioria é da Alemanha, né? Se a gente tivesse já uma produção nacional, com certeza esse investimento ia cair muito. E aí o que ia acontecer? A maioria das casas, eu tinha certeza que iam ter essa relação de energia solar. Aí ia ficar muito melhor para todo mundo, né? A gente ia ter uma energia melhor, mais limpa, né? E não ficar dependendo, por exemplo, dessas concessionárias aí que só querem pegar o nosso dinheiro aí com uma estrutura capenga, né? Que a estrutura é capenga, né? Uma estrutura muito capenga.
E isso é ruim demais para todo mundo. Todo mundo porque tem que ter um investimento, porque aquilo quando gera energia solar, se gera energia solar, eu estou trabalhando com uma corrente contínua, né? E aí eu tenho que ter um inversor para transformar em alternada e jogar no sistema, entendeu? Então, esses equipamentos aí tem esse investimento que é um pouco mais alto, que é o encarece. Uma vantagem da energia, uma delas, né? Digamos assim, ó, que você comprou uma estrutura, né? Você vai fazer um estudo para ver tudo mais. E aí, então, se ter uma placa maior, que receba uma quantidade maior, porque dependendo da quantidade de quilowatts, nossa, pode ser que você precise de uma área gigantesca para pôr as placas solares. Ainda tem esse detalhe, né? Ainda tem a área onde vai as placas solares, porque, eu vou colocar em cima do meu telhado, né? Mas nem sempre a quantidade de placas relacionadas à sua potência pode caber, né, no telhado. Então você tem que ter às vezes uma área maior. E aí, às vezes o cara não tem, entendeu? Então assim, é uma conversa boa essa questão de energia solar, né? Só que ainda barra muito, né? A gente bate muito em cima do investimento que eu acho ainda caro, né? Eu acho ainda caro, mas é uma coisa que para o futuro eu acredito, ó, pelo tempo que se vem falando de energia solar e muito mais, o preço baixou muito, né? E a tendência é baixar, né? Talvez não com uma velocidade como a gente quer, mas tem muita, pelo que eu andei conversando aí com os colegas aí que trabalham na área, deu uma, agora não, né? Agora tá tudo parado, né? Mas deu uma crescida nessa questão de energia solar em fazenda, né? Porque eles estão começando a ver essa questão como viável, né? Mas isso foi antes, né? Agora para frente eu não sei como é que vai ser essa relação, né? Professor, basta analisar a quantidade de empresas que abriram em Balsas nos últimos 2 anos. Viu, Você né? nem via empresa de energia solar, agora você conta em umas 4, 5. Eu acho que é É, uma tendência, sim. na verdade, é uma tendência mesmo. Eu acho que essa questão de energia solar, ela veio para ficar. Só que o que ainda barra um pouco é justamente o investimento. O cara, quando vai ver, né, é caro, né? E outra, né? Você tem que prever. Então, digamos que você tem um consumo lá de 400 quilowatts, né? E aí fica aquela dúvida, né? Será que eu faço o meu projeto para 400 quilowatts ou será que eu faço um pouquinho mais? Considero que eu vou expandir. E isso, lembra que é uma das perguntas que eu falei para vocês, que quem administra uma empresa, uma fazenda, uma propriedade rural, tem que pensar. A pessoa tem que pensar sempre em investimento, né, em crescer. E aí a pessoa pensa o seguinte, bem, se eu pretendo crescer, então minha carga vai aumentar. Carga que eu falo, consumo, né? Porque aí provavelmente eu terei mais pessoas, aí eu, no caso, posso ter um alojamento, ter mais um alojamento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Às vezes você quer montar mais um armazém, entendeu? Tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Aí vamos para algumas coisas mais específicas desta área agronômica, né? Então eu tenho, por exemplo, os corretivos de solo, né, que são utilizados para corrigir deficiência no solo, visando colocá-lo em condições ideais para a produção. Aí é um outro tema que se entra em discussão, né? Esse tanto voto corretivo, fertilizante, agroquímico, né? Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, talvez você já deve ter ouvido falar aí que lá no Mato Grosso, o pessoal lá fala das famosas
super safras. Já deve ter ouvido falar, né? Essas super safras se decorrem por quê? Por causa de uma área, né? Uma terra já bem consolidada, né? Já muito tempo de produção, ou seja, matéria orgânica extremamente boa, né? Só que teve uma vez que eu vim aqui, ó, não sei nem se vai dar tempo, ó. Acho que eu vou deixar esse tema para aula de quarta-feira, é sobre essa questão de corretivo, fertilizante e agroquímico. Beleza? O meu tempo já está encerrando aqui, ó. Tranquilo, minha gente? Então, ó, boa noite para vocês, bom descanso, tá? Aí na quarta-feira a gente vai fazer uma aula. Eu vou só deixar uma coisa para vocês pesquisarem, tá? Para todos vocês aí pesquisarem. Eu gostaria que vocês pesquisassem, a gente discutir esse tema, a questão das fazendas que obtiveram as chamadas super safras, certo? O que é isso? Se a gente está dizendo que aqui a gente faz 50 sacos de soja por hectare, não é? Nessa média e tal, essas super safras, não sei se chega o dobro disso, né? Mas é uma quantidade muito acima dessa. Por que essas fazendas conseguiram? Aí eu quero que vocês pesquisem. Por que essas fazendas conseguiram atingir esse patamar? O que levou elas a atingir esse patamar? Quais foram os pontos que elas conseguiram chegar nessas chamadas super safras? Então fica aí não é nada para me entregar, é só para vocês pesquisarem, para a gente discutir na quarta-feira. Beleza? Beleza. Tranquilo? Beleza. Vocês já ouviram falar, né, de super safra ou não? Sim, sim. Já, né? Tá. Beleza. Então, vocês vão achar isso aí em algumas fazendas no Mato Grosso, né, entre outros locais, né? Beleza? Em grupo, Beleza. trabalho, Hã? grupo, trabalho. Grupo, Não, ainda fazer o não. trabalho. Ainda o trabalho nós vamos começar a falar quarta-feira. Beleza? Grupo não, né? Não, é surpresa. Quarta-feira eu vou te falar como é que vai ser. Tá bom. Tchau. Tchau. Boa noite, bom descanso. E até quarta-feira, hein? Até. É. Tchau. Beleza, beleza. Falou. Valeu.